No jornal de hoje você vai ver: guarda-corpo da ponte sobre o Arroio Boa Vista, na BR-386, está danificado há 1 ano. Estudantes participam de atividade no Dia da Botânica e ainda Lajadense se prepara para encarar o São Gabriel pela divisão de acesso. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Unibate, segunda edição, está começando. Olá, boa noite. A lista de espera por uma vaga em creche em Lajeado reduziu 60% na comparação de março de 2018 com fevereiro. Essa é a menor lista desde o início da administração atual. As crianças consideradas prioridade para receberem atendimento escolar público, as crianças em situação de vulnerabilidade social, com indicação de atendimento por serviços sociais e assistenciais do município e crianças de famílias cuja renda familiar é inferior a 3 salários mínimos já foram contempladas. Amanhã tem matéria completa sobre isso na primeira edição do JU. O calendário do IPVA 2018 entra na reta final. Ao longo dessa semana, termina o prazo de pagamento para mais grupos de veículos, conforme a numeração final das placas. Amanhã é o prazo final aos veículos com terminação 8 e na sexta-feira para o final com o número 9. O calendário, de acordo com a numeração do emplacamento, termina no dia 23, segunda-feira da próxima semana, com os veículos que terminam em 0. Nessa etapa, seguem valendo as vantagens de bom motorista e do bom cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos 3 anos têm dedução de mais 15% para quem não foi multado há 2 anos. O índice é de 10% e que ficou 1 ano sem infrações. O abatimento é de 5%. O desconto do bom cidadão dá aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha, mais 5% de desconto. Faz 1 ano que o guarda-corpo da ponte sobre o Arroio Boa Vista, na BR-386 em Estrela, permanece danificado. A estrutura foi prejudicada depois de um acidente na noite do dia 10 de abril do ano passado. O motorista de um caminhão que seguia no sentido Estrela-Lajeado perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu da ponte. O condutor e passageiro, ambos moradores de Teutônia, faleceram no acidente. Plantas cobrem o guarda-corpo danificado. Faz 1 ano que a estrutura da ponte sobre o Arroio Boa Vista foi afetada por um acidente de trânsito. Na época, a responsabilidade do trecho era do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Há alguns meses, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAER, assumiu. Isso é uma decisão que veio do governo federal, dizendo que eles entendiam que a rodovia 386 era coincidente com a 453, e, para nossa surpresa, o que prevaleceu nesse caso foi a rodovia estadual, tá? Mas o DAER não entra no mérito da questão e assume a responsabilidade de manutenção do segmento. Esse trecho era um segmento federal e foi inserido o processo todo era inserção na malha rodoviária estadual e, consequentemente, colocar ele dentro dos contratos que a gente tem para a Regional de Lajeado. Esse era o entrave inicial. Pedestres que passam pela ponte já precisam ter cuidado normalmente. Um dos fatores é o grande fluxo de carros e caminhões. A ponte sem conserto agrava a situação. A proteção atual é improvisada. Tábuas e fios foram usados no local em busca de segurança. O DAER já providenciou a inserção desse segmento no contrato de conserva da Regional de Lajeado e nos próximos dias estará promovendo as necessárias correções, tanto no segmento rodoviário como no dispositivo ponte. Realmente é uma situação complicada. Bom, a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, em parceria com o governo do estado e a Secretaria dos Transportes, faz licitação para contrato de projeto executivo e execução de serviços de manutenção de pavimento da rodovia RSC 453 entre os quilômetros 37 e 96 no trecho Estrela-Garibaldi. A partir do contrato, 59 quilômetros recebem investimentos de cerca de 11 milhões de reais direcionados para manutenção e recuperação.
Até o fim do ano vai ter Feira do Peixe toda segunda e sexta-feira de cada mês em Lajeado. Vai ser junto à Feira do Produtor Rural, ao lado do Parque Professor Teobaldo Dick, na Rua Santos Filho. A primeira feira desse modelo vai ser nesta sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. E no próximo bloco, hoje é o Dia da Botânica, é a cegueira. Voltamos com o JU. Obrigado por continuar com a gente. A equipe diretiva do programa Vida Mais Viva Sem Álcool de Lajeado faz o lançamento do regulamento do concurso cultural Vida Mais Viva, edição 2018. Vai ser amanhã no auditório da Promotoria Pública da Comarca de Lajeado. O tema desse ano é compartilhar e despertar em cada criança e adolescente o beija-flor que existe dentro delas. A proposta busca a prevenção do crescente consumo de álcool por estudantes menores de 18 anos, tendo como temática principal a conscientização contra a venda, fornecimento, uso e consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes. O câncer é a principal causa de morte em 516 dos 5.570 municípios brasileiros. É o que aponta a pesquisa divulgada pelo Observatório de Oncologia do movimento Todos Juntos contra o Câncer, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. O estudo alerta que a doença avança no Brasil ano após ano e, caso a trajetória seja mantida, em pouco mais de uma década, deve ser responsável pela maior parte dos óbitos em todo o país. A unidade básica do SAMU de Lajeado recebeu uma nova ambulância para a frota hoje de manhã. O veículo faz parte do projeto de renovação de frota que está sendo feito pelo serviço. A ambulância foi comprada por R$ 176 mil pelo Ministério da Saúde através de termo de doação para renovação de frota do SAMU 192. A partir do recebimento, uma das ambulâncias antigas vai ser substituída e encaminhada para a Secretaria da Saúde da cidade. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Botânica e, para comemorar a data, o Jardim Botânico de Lajeado fez algumas atividades com estudantes do município. Contar um pouco da história da botânica, homenagear o naturalista alemão Friedrich Martius, que foi figura importante na flora brasileira. Além de celebrar a data, o Jardim Botânico de Lajeado propôs um dia especial aos estudantes. E os naturalistas, eles sempre iam acompanhando então as grandes navegações que existiram atrás de plantas. E hoje a ideia é replicar essa busca pelas plantas. Então, os alunos vão buscar algumas plantas aqui no Jardim Botânico, né? Que tem alguma funcionalidade. Por exemplo, plantas medicinais. Um grupo são os navegadores que iam atrás de plantas medicinais. Outros de plantas que geram bens comerciais e plantas aromáticas. Outros vão atrás só das frutíferas, né? Que então são alimentos. Então, essa é a ideia. Replicar como funcionava essa busca pelas plantas, né? Hoje os alunos do 8º ano da Escola São João Bosco de Lajeado tiveram uma manhã diferente. Saíram das salas de aula para o ar livre. Momento para ter contato direto com a natureza. De terem pessoas que acompanham, que explicam, de botar na prática aquele conhecimento que muitas vezes na sala de aula a gente acaba trabalhando com eles. E ao mesmo tempo de vivenciar, né? Uma experiência diferente, estar em contato. A gente muitas vezes só gosta e dá importância àquilo que a gente de fato observa. Ao todo, 15 alunos divididos em 3 grupos. Cada um teve que caçar de 4 a 5 plantas e depois classificar a sua espécie. Logo cedo a gente teve uma parte teórica para explicar um pouquinho, né, como funcionava, mostrar algumas imagens. E agora eles vão para a busca das plantas, né? E depois a gente vai retornar para eles confeccionarem então as essicatas, que são formas de registros das plantas, né? Que são plantas desidratadas, onde eles colocam todas as informações. Daí eles vão aprender um pouquinho sobre a sistemática botânica, sobre a família das plantas, né? Então, como que se registra a biodiversidade de plantas hoje, né? Atividades que incentivam os alunos a conhecerem a flora brasileira, a importância de preservar o meio ambiente. Quando a gente se foca,
olha para uma planta, o que ela produz, todas as propriedades que aquela planta tem, a gente já cria um olhar mais sensível à natureza, né? Então, se essa aqui que eu estou olhando tem, será que a outra tem também? Então, a ideia é instigar esse pensamento também neles, né? De não ter esse contato com a tecnologia, de observar, porque cada planta é diferente, cada flor é diferente, o fruto, de observar diferenças entre as plantas que muitas vezes assim eles não param para observar. Que bacana. Bom, e a seguir, a previsão do tempo para amanhã. Nós já voltamos. Retornamos com o JU. Em audiência pública aberta hoje pela manhã, o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, definiu pela destinação dos 2,5 milhões de reais de 2018 para 4 projetos mais votados na região. O valor poderia ser destinado para apenas um projeto ou no máximo 5. A partir de agora, vão ser realizadas 6 reuniões microrregionais entre 7 e 18 de maio para as apresentações dos projetos. A diferença entre os juros cobrados em um banco ou outro no cheque especial pode variar até 26 vezes do mais barato ou mais caro em 29 instituições financeiras que oferecem esse tipo de crédito no Brasil. Dados do Banco Central, com base nas taxas médias praticadas pelos bancos, mostra que a taxa do cheque especial começa em 20,45% ao ano e termina em 526,13% do período entre março e abril desse ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje reajuste de 22,47% nas tarifas da RGE Sul. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento vai ser de 24,99% e para baixa tensão, a alta vai ser de 21%. As novas tarifas vigoram a partir desta quinta-feira. A RGE Sul pertence à CPFL e atende a cerca de 1.300.000 unidades consumidoras em 118 municípios do estado. Bom, e agora a previsão do tempo. Amanhã a massa de ar seco segue definindo as condições do tempo e proporciona mais um dia ensolarado ao vale. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. Em Dois Lajados, a mínima deve ser de 15 e a máxima de 28. Já em Bom Retiro, as marcas ficam entre 17 e 30 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, Lajadense vai encarar o São Gabriel. Nós já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. A temporada dos Jogos Escolares de Estrela começa mais cedo nesse ano. A disputa organizada pela SMEL, com o apoio dos corpos diretivos das escolas e professores de educação física, vai ter sua primeira modalidade nesta quinta-feira no Complexo Esportivo, em frente ao Parque Princesa do Vale. O atletismo deve reunir das 8 horas às 12 horas, cerca de 400 competidores entre 10 e 17 anos de 12 escolas das 3 redes de ensino na disputa de até 10 modalidades. Bom, e a gente segue falando sobre esporte. Depois de perder no fim de semana por 3-1 diante do Inter de Santa Maria, o lajadense agora se prepara para enfrentar o São Gabriel amanhã. Partida importante que pode colocar o Alviazul de volta à zona de classificação. Na 9ª rodada da divisão de acesso do Gauchão, o lajadense não se deu bem. Perdeu fora de casa para o Inter de Santa Maria e passou de 4º para 5º colocado do Grupo A. Mais uma vez, contra a mesma equipe, a gente não conseguiu pôr em prática aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi determinado e fomos envolvidos pelo adversário, assim como o primeiro jogo do turno em casa, mas naquela ocasião nós tivemos um pouco mais de sorte e acabamos vencendo. Nesse não foi igual e acabamos perdendo com méritos do adversário e também com coisas a nos preocupar porque nós precisamos reagir. O foco agora é a partida de amanhã, São Gabriel fora de casa. Na primeira fase, aqui no estádio Alviazul, as duas equipes empataram sem gols. Agora restam cinco jogos, né?
a gente parte do princípio que todos eles são final para nós. E isso é passado para o grupo. Precisamos que o grupo entenda isso e encare os jogos como jogos decisivos e que a gente tem que buscar o resultado positivo fora de casa. A gente começa por aí, depois é pensar na equipe, é estruturar a equipe, montar a estratégia do jogo para que a gente possa ir lá e dessa vez sim ter uma boa atuação e consistente para conseguir a vitória. Para esse jogo, o Wellington Monteiro é dúvida. Certo, nós temos os dois que vão cumprir suspensão, que é o Du e o Índio, né? Aí nós temos ainda a dúvida do Wellington Monteiro, que na verdade ele sentiu no pré-jogo, no treino final de sábado. Tentou ir para o aquecimento, voltou a sentir o adutor, mas vamos ver hoje à tarde como ele vai estar, né, juntamente com o nosso departamento médico para ver se ele tem condições de jogo ou não. Se ganhar amanhã e o Inter perder ou empatar com o Guarani de Venâncio Aires, o Alviazul pode voltar para a zona de classificação. Isso é importante demais, né? Se a gente pudesse, nós queríamos estar lá também. Por quê? Porque isso dá uma tranquilidade. Tu já começa a projetar a próxima fase. A próxima fase é mata-mata. Então, quanto antes tu conseguir essa classificação, melhor, porque daí tu só vai poder e vai ter condições de ver em que situação tu vai te classificar. E o ideal seria o primeiro, mas nós não conseguimos isso até então. Então nós temos que buscar, nesses 5 jogos que restam, esta classificação, que ela é importante demais para nós, para o clube, para os atletas, para o projeto, e é isso que a gente vai fazer. Nos dias 18 e 19 de outubro acontece o CRI Warm Up. O evento é uma provocação para o CRI Experience 2019 e tem como proposta manter viva a chama da inovação, criatividade e empreendedorismo. Tudo acontece no campus da Univates. O evento vai contar com a presença do diretor executivo de uma das aceleradoras de startups mais importantes do Brasil. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui, mais notícias amanhã, na primeira edição do JU, a partir do 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.